Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo se ajuntou uma imensa multidão. Ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Ele usou em seu sermão muitas ilustrações tais como esta. Um lavrador estava semeando seus campos. Enquanto espalhava a semente pelo solo, um pouco caiu ao lado do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outro tanto caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou tudo, e elas murcharam e morreram, porque tinha pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, e os espinhos sufocaram as folhas novas. Mas algumas caíram em solo bom, e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes tanto que ele tinha plantado. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor sempre usa ilustrações difíceis de entender? Então ele explicou-lhes que só a eles era permitido entender a respeito do reino dos céus, aos outros não. Porque aquele que tem, receberá mais, disse ele, e terá em grande quantidade. Mas daquele que não tem, até mesmo o pouco que tem será tirado. É por isso que eu uso estas histórias, para que o povo ouça e veja, mas não entenda. Isto se cumpre a profecia de Isaías. Eles ouvem, mas não entendem. Eles olham, mas não veem. Porque seus corações estão cheios e pesados. Seus ouvidos estão fechados. E fecharam também os olhos de sono. De tal maneira que não verão, não ouvirão, não entenderão. Não se voltarão para Deus, nem vão querer-se curados por mim. Mas benditos os olhos de vocês, porque veem. E seus ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas e homens cristãos desejaram ver o que vocês têm visto. E ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da história que eu contei, do agricultor plantando a semente. O caminho pisado onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então Satanás vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ele não tem muita profundidade em sua vida, e as sementes não lançam raízes muito profundas. Depois de um momento, quando vem a dificuldade, ou começa a perseguição por causa da sua fé, a sua alegria diminui, e ele vai-se embora. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e pelo dinheiro sufocam a palavra de Deus, e ele trabalha cada vez menos para Deus. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende. Vai, traz outros 30, 60 e até 100 para o reino. Esta foi outra história que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto ele dormia, seu inimigo veio e semeou espinhos entre o trigo. Quando a plantação começou a crescer, os espinhos cresceram também. Os homens do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheio de espinhos. Foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar os espinhos? Perguntaram eles. Não, respondeu. Vocês vão danificar o trigo se fizerem isso. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei os ceifeiros que separem primeiro os espinhos para queimar e ponham o trigo no depósito. Esta é outra das histórias dele. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até ser uma árvore, onde as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele usou também este exemplo. O reino do céu pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela tomou uma medida de farinha e mistura com fermento, até que ele penetre em todas as partes da massa. Jesus usava sempre essas ilustrações quando falava ao povo, pois os profetas disseram que ele usaria muitas. Ele nunca falava sem contar pelo menos uma ilustração. Tinha sido profetizado. Eu falarei por meio de ilustrações. Explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a história dos espinhos e do trigo. Pois não, disse ele. Eu sou o agricultor que lança a semente escolhida. O campo é o mundo, e a semente representa o povo do reino. Os espinhos são o povo que pertence a Satanás. O inimigo que semeou os espinhos entre o trigo é o diabo. E a colheita é o fim do mundo. E os trabalhadores são os anjos.
Como os espinhos são separados e queimados, assim será no fim do mundo. Eu enviarei meus anjos, e eles separarão do reino toda a tentação e todos que são maus, que serão lançados na fornalha onde se queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, uma palavra a vocês, os anciãos da igreja. Eu também sou um ancião. Com os meus próprios olhos vi Cristo morrer na cruz, e eu também participarei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês. Alimentem o rebanho de Deus. Cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso, mas porque estão ansiosos de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma participação perpétua na sua glória e sua honra. Vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos, e todos vocês sirvam uns aos outros com um espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Se vocês se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele levantará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Sejam cuidadosos e estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar, confiem no Senhor e lembrem-se que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme, e os fará mais forte do que nunca. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todos sempre. Amém. Eu estive em um culto ontem e as pessoas estavam torcendo para o candidato que perdeu. Eu já fiz vídeos com mensagens dentro desse contexto. Antes do resultado das eleições, se eu encontrar, eu vou deixar alguma coisa lá na parte dos comentários, porque depois que se percebeu que o candidato, que a liderança ali, a congregação estava fazendo campanha, não iria ganhar ou não ganhou, mudou o discurso. E eu falo sobre isso nesse vídeo antes do resultado da eleição. Que as pessoas mudariam seu discurso, porque de um tempo estavam se usando do altar para fazer campanha a esse candidato. Então, praticamente todo o culto ali tinha alguma coisa para convencer as pessoas a votarem nesse candidato que perdeu. O discurso não era que Deus estava no controle, que Deus estava no domínio. O contexto não era de arrebatamento, de salvação da alma. E ainda quando se falava alguns pontos das coisas do alto, o contexto voltava para as coisas da terra. E eu comento isso nesse vídeo antes do resultado da eleição.
que as pessoas mudariam seus discursos, mas não porque elas têm o convencimento do Espírito Santo ou porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo, mas por uma conveniência de momento. Os profetas de Deus, os homens que andaram com Deus, Deus revelava tudo que iria acontecer antes, para que eles não se precipitassem em suas palavras e nas suas orientações e nos seus conselhos ao povo. Então Deus já revelava antes aos seus profetas que tipo de governo, que tipo de liderança haveria para que o povo não ficasse confundido. Que é diferente dessa geração de hoje de pastores, de profetas, de líderes. Porque se soubessem da decisão de Deus anteriormente, não precisariam, não fariam campanha no altar, a qual não foi consagrado para isso. O altar foi consagrado para anunciar o reino e a justiça de Deus em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. E eu comento, num vídeo que eu fiz de manejo, mas eu contextualizo algumas situações dentro desse contexto, antes do resultado da eleição. E ontem eu fiquei escandalizado no culto, porque começaram a fazer campanha para o candidato que perdeu, pediram para levantar clamor, e os irmãos começaram a falar em línguas estranhas, em mistério, entre aspas, como eles dizem, não como eu digo, como se fosse um avivamento, como se o Espírito Santo não fosse Deus, e como se o Espírito Santo não soubesse quem seria o próximo presidente. Então eu achei muito estranho aquilo. Nós vamos vencer. O líder que estava dirigindo o culto ontem, percebendo uma tristeza na congregação, da minha parte não, eu não estava triste. Comentei isso em vídeos anteriores a resultado da eleição, que o meu governo não é desse mundo, que eu não sou dessa nação, eu estou aqui só de passagem e etc. E prego, ensino, congregando. Não é como um pregador que prega uma coisa, fala uma coisa, depois vai pregar em outro lugar, e não fica ali para sofrer retaliação. Então, eu sei, porque eu tenho passado por isso, retaliação por pregar aquilo que é doutrina do reino e da justiça de Deus. E eu fiquei mais escandalizado ainda porque eram líderes de mocidade, obreiros, pessoas vibrando dentro da congregação por uma possível vitória do candidato que perdeu no culto. O culto não era para Deus, o culto era para o candidato, o culto era para a campanha dele. Então, não era um culto de adoração a Deus. Então, como é que o Espírito Santo vai ter liberdade para renovar e restaurar os crentes? Porque o Espírito Santo vem renovar e restaurar os crentes, não é para as coisas desse mundo. Então, pessoas, entre aspas, falando em línguas, fazendo movimentos inspirados por uma possível vitória de um candidato que o Espírito Santo já sabia que não seria reeleito. Eu achei aquilo muito estranho. Até o final desse culto nós vamos estar aqui jubilando de vitória. Bem, nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Esses que têm, se Deus falou para os discípulos não se alegrar, porque os demônios se submetem a eles, antes se alegrasse porque o nome está escrito no livro da vida, muito mais por um candidato à presidência da República. Então o Senhor Jesus falaria assim, não se alegrai-vos porque fulano ou ciclano vai ser presidente. Antes vos alegrai porque vosso nome está escrito no céu. Então, praticamente o discurso desses meses foi voltado para a campanha política, Aliança de Roma. Tem outro vídeo que eu falo também desse contexto. A influência de Roma no altar. E o discurso que estavam doutrinando a congregação era esse. Uma inspiração para se reeleger o candidato a qual
não foi reeleito. Aí quando perceberam que o candidato que se estava fazendo campanha não iria ganhar ou não ganhou, aí mudou o discurso. Não, Deus está no controle, nosso reino é do céu, nosso reino é Jesus. E eu comentei isso num vídeo anterior, a qual eu estou querendo deixar nos comentários se eu encontrar, só a parte do trecho em si, porque é um vídeo sobre manejo e eu falo algumas partes, então não é todo o conteúdo do vídeo. Que mudariam o discurso caso o candidato que se estava fazendo campanha não ganhasse. Mas o discurso, alguns dias anteriores, não era esse, que nosso governo é Cristo, que nosso governo é o céu, e etc e tal. E as pessoas gritando, tinham poucas pessoas, pouquíssimas pessoas ontem no culto, e as pessoas gritando quando se incentivava a reeleição desse candidato, líderes, gritando dentro da igreja. Então, assim, isso é culto a Deus? Isso é culto ao Senhor Jesus Cristo? Aí depois ficou se forçando para os crentes se alegrar. Profecias e revelações, todas essas coisas. Eu não estava triste. Meu reino não é aqui, minha justiça não é aqui. Eu não estou esperando o governo do anticristo. Eu não estou esperando para o governo deste mundo. Eu estou esperando pelo governo de Cristo. Pelo milênio, pelo reinado eterno do Senhor Jesus Cristo. Então, eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje. Ele chegaria numa congregação dessa e falaria: vocês são carnais. Porque se na época que Paulo estava aqui como homem, ele exortou os crentes que estava tomando partidarismo por Pedro, outros por Paulo e outros por Apolo, que eram os discípulos, homens santos, se não eram nem no contexto de presidência de uma nação, se Paulo chamou pessoas daquela congregação de carnais, e hoje que as pessoas fazem partidarismo político, que fazem campanha usando o altar dentro da congregação. Fora, você tem a sua liberdade, mas nem tudo edifica. No seu Face, no seu Instagram. Então, agora, usando o altar para fazer campanha por um candidato que não iria ganhar, porque Deus sabia que ele não iria ganhar. Eu comento no outro vídeo que os presidentes, governadores, eles já foram predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo, pela soberania de Deus, pelo propósito de Deus. Até o governo do anticristo é predestinado. A vitória do anticristo sobre os santos, está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 13:7, está lá falando. E as pessoas combatem contra o evangelho. Os próprios líderes, os próprios pastores combatem contra o evangelho. Então, se Paulo tivesse no nosso meio, hoje ele ia nos chamar de carnais, por estar fazendo campanha e apoiando um candidato, principalmente no altar. Quando se vai levantar um templo, uma congregação, quando se adquire um terreno, cava-se um buraco, coloca uma pedra, simbolizando a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra que vai derrubar todos os reinos e vai permanecer para sempre, que está no livro de Daniel, que derruba a estátua que Nabucodonosor a viu, e se fazem orações ali, consagrando aquele lugar para o reino e justiça de Deus e não dos homens. Então, passa dias, meses, doutrinando o povo para o reino e para a justiça desse mundo, aí depois quer que o povo se alegra com a mensagem do reino e da justiça de Deus, da volta de Cristo. Porque o pregador, acredito eu, percebendo que o candidato que a igreja estava apoiando, a igreja não, congregação, que igreja é outra coisa, congregação é outra, que a congregação não estava apoiando, ou que não ganhou, ou que não iria ganhar, começou
pregar e discursar dentro desse contexto das coisas do alto. E a igreja não se alegrou, ao menos os que estavam ali. Como essas pessoas iriam se alegrar se elas estavam esperando que o candidato, que a congregação estava fazendo campanha, não iria ganhar ou não ganhou? Se o começo do culto e as orações que foram feitas ali foram dentro desse contexto, desse candidato. Nós vamos ganhar até o final do culto, nós vamos nos alegrar. Se alegrar porque um candidato ganhou ou perdeu? O culto é para se alegrar com aquele que ressuscitou o terceiro dia. O culto é para se alegrar com Deus. E a alegria de Deus está em Cristo. E a alegria dos crentes deveria estar em Cristo, que já venceu todas as coisas. Então, tem um discurso por causa de um momento, e aquele momento muda, o discurso muda. Não, a mensagem não muda, não. A palavra de Deus não muda, Deus não muda, o Espírito Santo não muda, a inspiração de Deus não muda. Aí amanhã tem as consequências, esse povo não se arrepende. Fala é porque votaram no outro candidato. Vocês acreditam que Deus não vai trazer juízo em vocês que fizeram da casa de Deus covil de campanha política, que usaram do altar para fazer campanha política? Você acha que Deus não vai tratar isso? Sendo que o juízo começa pela sua casa, por nós que somos crentes? Vocês acham que Deus estava concordando em vocês, pastores líderes, que deveriam dar um exemplo? Estão dando um mau exemplo de fazer da casa de Deus palanque eleitoral. Obreiros se tornando cabos eleitorais dentro da congregação, no altar, que deveriam estar inspirando o povo a ganhar almas, que estavam inspirando o povo a ganhar eleitores para esse candidato que perdeu ou outro que ganhou. O Senhor Jesus mandou foi ganhar almas, não foi fazer eleitores, não. Jesus falou que nós seríamos ganhadores de almas e não de eleitores para candidato X ou Y. Aí amanhã vem o juízo de Deus e vocês acham que vocês não são responsáveis? Vocês que devem guiar o rebanho, não é para a presidência de uma nação não, mas para o governo de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Vocês acham que vocês não terão responsabilidade nas consequências que vem sobre uma nação? Não adianta falar que foi Eva, não adianta falar que foi a serpente. Cada um de nós vai ter que dar conta do nosso pecado não arrependido, não confessado, não convertido diante de Deus e diante das testemunhas. E agora vocês vão subir no púlpito e querer passar a imagem de pessoas sinceras e verdadeiras, por causa do momento que o candidato não foi reeleito, falando que estão preocupados com o céu, com a salvação da alma. Onde estava essa preocupação em época de campanha? Por que não usar o púlpito para pregar o reino e a justiça de Deus? Se não tivessem feito campanha no púlpito, a congregação estaria mais fervorosa ontem, mais inspirada, mais alegre. Porque não estariam inspiradas pelas coisas deste mundo, mas inspiradas pelo céu. Quem sabe haveria até mais irmãos na congregação para cultuar a Deus, para cultuar Jesus, esperando o Messias, não o Messias da terra, candidato à presidência da república, mas o Messias do céu, o candidato de Deus, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Hipócritas! Produzir obras dignas, frutos dignos de arrependimento, de salvação, para de enganar o povo, para de mentir ao povo. Se Jesus não voltar, 4 anos vai ter eleição de novo. Será que vai ser a mesma história, a mesma mentira, a mesma falsidade? Será que vocês não vão criar vergonha na cara e se converter? Ensinando uma geração inteira a se corromper, a fazer do púlpito campanha.
rompem no altar que foi consagrado para anunciar Cristo. E pegam pessoas sem inspiração, que não tem aquela convicção na alma do céu, para falar de algo que não querem de verdade. Onde estava a mensagem do céu na campanha? O tempo gasto fazendo campanha era o tempo que era para ser usado para anunciar Cristo, as coisas do céu, o Espírito Santo, roubando o tempo de Deus no altar, tirando a oportunidade daqueles que estão inspirados pelo céu por aqueles que estão inspirados pela terra. E vocês acreditam que o juízo de Deus não virá sobre vocês se não se arrependerem, se converterem, se voltarem verdadeiramente para Cristo? Verdadeiramente é-vos necessário nascer de novo. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Ah, e mais uma coisa. Cadê agora os que profetizaram que o presidente ia ser reeleito? Cadê esses profetas? Cadê essas profetisas? Cadê esse povo que falou: eis que te digo, assim diz o Senhor? Cadê esse povo? Cadê esses profetas agora? Cadê essas revelações? Vão ser excluídos? Vão pegar prova? Vão ser disciplinados? Eu vou continuar pregando, profetizando, revelando, tendo oportunidade na congregação, tirando a oportunidade dos verdadeiros por causa de conveniência, por causa de partidarismo, por causa de acepção de pessoa. Porque são essas pessoas que têm oportunidades para estar pregando, para estar orando, para dar saudação, para dar testemunho. Cadê esses profetas agora? Cadê essas revelações? Cadê esse povo agora? Dentro de um culto, na congregação, no altar consagrado a Deus, para pregar a verdade, para ensinar a verdade, para discipular a verdade. Cadê agora? Cadê essas pessoas? Cadê esses profetas? Cadê essas profetisas? Cadê o cumprimento? Iludindo o povo, enganando o povo, criando uma falsa expectativa no povo, uma falsa sensação de vitória, ou uma vitória transitória, que nem chegou a ser transitória, porque todos os governos aqui passam, passarão, estão passando. Agora vão querer pregar, né? Agora vão querer discursar. Não adianta escutar uma mensagem como essa aqui e como a outra do outro vídeo, seja eu inspirado ou seja outro, e querer imitar no púlpito não, se isso não está no seu coração. Não adianta querer pregar uma mensagem que você realmente não é convencido por ela, por conveniência. Pessoas pregam por modismo, aquilo que está no momento. Eu lembro da Marina, falo o nome dessa aqui. Ela começou a crescer nas pesquisas. Apareceu um líder profetizando que ela iria ser a presidente, que Deus tinha falado com ele, que ela ia ser a presidente. Só porque ele viu ali, aumentando ali, crescendo na pesquisa, nem foi para o segundo turno. Então as pessoas pregam por conveniência, por momento. Os profetas de Deus, eles são contraditórios àquilo que o mundo e os falsos profetas estão pregando. E os falsos profetas se levantam contra a profecia verdadeira. Não estuda aí de Ezequiel? Não estuda aí dos falsos profetas? Esse contexto vocês não pregam, né? Esse contexto vocês não ensinam, né? E o pior, vocês não ensinam, não pregam e ainda impede quem quer pregar e quem quer ensinar a verdade. Não entra no céu e ainda impede os outros de entrarem no céu. Fala que eu estou mentindo aqui.